nossa equipe visita todas as regiões produtoras de café do Brasil. Essa foi uma pesquisa pós-florada. Conversando com viveristas, né, a gente tem tido informações que 70%, entre 60% e 70% das mudas produzidas são para novas áreas. A área do Brasil era em torno de 2.400.000 hectares e a produtividade por volta de 9 sacas por hectare. Pessoal, já foi o tempo em que a gente vivia sem tecnologia. Hoje todo mundo tem seu celular, seu carro com GPS, seu forno de micro-ondas, e é impossível o cafeicultor hoje achar que dá para tocar o seu negócio igual antigamente. Esquece! As coisas estão acontecendo muito rapidamente e de forma inesperada. Então hoje é fundamental o cafeicultor estar bem informado. Não só dos manejos, mas também do mercado. Tem muito cafeicultor que nem abre esse tipo de vídeo porque acha chato. Às vezes prefere gastar o tempo no TikTok do que ver uma informação que vai ajudar no desenvolvimento da sua empresa, que é a sua propriedade. E o café está vivendo um momento muito maluco. Desafios climáticos todo santo ano, o mercado lidando com falta de estoque, com tarifaço e o produtor no meio dessa confusão. Hoje o cafeicultor não sabe se torce para acabar a tarifa ou se torce para ela ficar. Porque semana passada, com um anúncio de que a tarifa ia cair, o preço também caiu. Agora falam que a taxação de 40% ainda está mantida e o preço do café até deu uma reagida aí para cima. Sem dúvida, existia a expectativa que essa medida viria para zerar as tarifas de forma, né, literal, total. E isso não se concretizou. Então houve, de certa forma, uma frustração das expectativas por parte dos participantes do mercado, e por isso o mercado tem reagido. Lembrando que a imposição das tarifas, Rafaela, tem um viés altista para o terminal nova-iorquino. A imposição dessas tarifas gera um cenário de escassez de oferta no mercado norte-americano, e isso, né, reflete na bolsa que está em Nova York. Então, sem sombra de dúvida, o mercado está reagindo a essas questões e, claro, a gente espera que, tendo em vista as incertezas, né, que ainda existe muita volatilidade para vir por aí. Como que deve ficar também, então, né, Fernanda? Eu acho que a posição para o produtor, né? Qual que é o impacto de toda essa movimentação, talvez aí da perda, né, de competitividade do grão brasileiro, né, principalmente para o principal consumidor do café brasileiro? Analisando agora no curto e médio prazo, tá, Rafaela? Apesar da imposição das tarifas, a gente tem que lembrar que o mundo está no momento de escassez, né? A gente teve problemas de oferta nos últimos anos, então não é um momento em que esse café, digamos, ficaria parado no mercado brasileiro, né? O Brasil eventualmente vai exportar. O que a gente inclusive tem comentado, antecipado, é que o Brasil tende a perder market share, né, participação no mercado americano, mas ele tende a ganhar participação em outros mercados à medida que esses países passam a atender mais o mercado dos Estados Unidos. Então não existe uma expectativa de estagnação, né, do mercado do café aqui no mercado brasileiro. Uma das coisas que tem sido ditas é que o consumidor americano vai desacostumar do café brasileiro e mais para frente, num cenário de sobra de café, preferir comprar de outros países. Assim, tem essa questão que os exportadores comentam, né, que a substituição do café brasileiro no blend pode alterar o paladar do consumidor americano e deixar de preferir o café brasileiro. Mas acho que isso é uma coisa muito subjetiva para a gente levar em conta, né? É, eu creio que os torrefadores, assim que essa tarifa for renegociada, e o governo brasileiro está se empenhando para rever essa tarifa de 40% do café brasileiro, as compras voltem a ocorrer normalmente, mesmo porque os importadores precisam de quantidade, qualidade e confiabilidade, que só o Brasil tem condições de oferecer. Nenhum outro país tem essa condição de oferecer esse pacote de benefícios, de vantagens na comercialização do produto, né? Então, é muito difícil você trocar o Brasil por outra origem em função de todos esses atributos. A confiabilidade das entregas, padrão de qualidade estabelecido, honrar os contratos, um preço competitivo. Dificilmente outro país consiga substituir a gente. Assim que essas tarifas caírem, o Brasil retoma sua posição de líder de vendas no mercado americano. Tem um pensamento que existe no meio da cafeicultura, é de que o cafeicultor é explorado pelo mercado. A gente tem uma visão de que há sempre um inimigo a ser é, vencido, né? Quer dizer, não tem inimigo nesse mercado. Essa visão
não é real. Quer dizer, você tem hoje, o pessoal que opera no mercado também tem seus dilemas, as variações de dólares, as variações do dólar cambial praticamente neutralizam a rentabilidade de um exportador, né? Quer dizer, uma demora no porto do navio para encostar e carregar o produto são, sei lá, $5.000 um dia parado o navio. O exportador está bancando isso daí. Então, assim, não a pessoa acha que o exportador é o cara que trabalha no sossego e só ganha em cima. Não é verdade. E no café nós temos cooperativas, puxa vida. São tremendas as nossas cooperativas. São espetaculares, né? Não é possível falar que estão jogando contra o cafeicultor. Isso não é verdade. Nunca vai ser verdade. Estão jogando extremamente junto com o cafeicultor e fazendo o melhor delas para atender tanto o cafeicultor brasileiro como o cliente dela lá fora. E o consumidor brasileiro. Quer dizer, eu não vejo por aí, não. Eu acho que o agronegócio café, se tem um agronegócio em que os atores têm um grande nível de parceria, de cooperação, é no café. Agora, e você, cafeicultor? O que pensa disso? É muito importante saber da sua opinião. Você acredita que o cafeicultor luta sozinho? Ou tem parcerias boas? Quem você acha que joga do lado do cafeicultor? E aproveita que você vai comentar e já deixa o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho. Falando nisso, a gente está na campanha dos 100 mil inscritos. O primeiro canal de cafeicultura a bater os 100 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa marca histórica. Se inscreve no canal e vamos juntos para os 100 mil. E viva a cafeicultura! Pessoal, mais um assunto polêmico. Saiu nesta semana mais uma previsão de safra para o ano que vem. Bom, vamos lá. Primeiro, tá, Rafael? A Stonics faz um trabalho há vários anos de pesquisa a campo. Nossa equipe visita todas as regiões produtoras de café do Brasil, né? E nós temos pontos amostrais em todo o parque cafeeiro e a gente faz esse trabalho. Essa foi uma pesquisa pós-florada. Então aqui, claro, se a gente tiver qualquer problema climático daqui para frente, esse potencial produtivo pode ser comprometido. Essa é uma análise, né, uma pesquisa feita após a florada para a gente entender qual que é o potencial de produção que estava nos pés de café, né, principalmente no florada, é um período tão crucial, a gente viu tantos problemas nos anos anteriores, né? Bom, a nossa equipe, né, averigou que a produção de café arábica deve recuar, uma queda de 8,9%, perdão, produção de café robusta deve recuar, queda de 8,4%, 8,9%, principalmente porque as plantas tiveram uma produção muito elevada em 2025, então em 2026 elas já chegam com um potencial menor, elas estão mais exauridas, principalmente Norte, Espírito Santo e Bahia. No entanto, Rondônia deve ter uma recuperação substancial, né, um avanço de 32% na produção do estado, porque esse ano de 2025 foi um ano que as plantas, né, que o Parque Cafeeiro Rondoniense sofreu bastante. Por outro lado, a produção de arábica deve avançar 29,3%, um avanço substancial, um avanço expressivo, reflexo, né, da recuperação dessas lavouras que sofreram tanto nesses anos e passaram por um processo de poda, e aí a gente tem essa safra 26 já com uma recuperação muito importante. Houve perdas, tá, Rafaela, importantes, tanto no arábica como no robusta, durante a florada, principalmente o Cerrado Mineiro. Aquela geada que a gente viu lá em agosto impactou o potencial produtivo da região, porém, o aumento de área contribuiu para aumentar esse potencial. A gente observou um aumento expressivo da área produtiva, né? Nos últimos anos, houve uma aceleração do plantio, renovação de áreas de café e plantio de novas áreas, principalmente para o café robusta. Também para a arábica, mas o robusta aí na liderança com um ritmo maior de expansão da área plantada. Então, por esse motivo, a gente vê a produção avançando 13,5%, para 70,7 milhões de sacas na nossa série histórica, Rafaela. Esse é um recorde. A polêmica em torno das estatísticas de produção sempre existiram na cafeicultura brasileira. Eu acho que só lá atrás, quando tinha o IBC, que realmente os números pareciam mais confiáveis, né? Mas também a cafeicultura não tinha tantos cinturões como tem hoje, né? Se você pegar até os anos 90, você tinha aí meia dúzia de cinturões que contavam para formar a cafeicultura brasileira. Hoje são dezenas, né? Agora, pessoal, tem um dado importante que é essa questão do aumento da área plantada. Ainda não se tem dados oficiais, mas existem os sinais desse aumento.
conversando com viveristas, né, a gente tem tido informações que 70%, entre 60% e 70% das mudas produzidas são para novas áreas. E 30% e 40% é para substituição de lavoura velha. Então, realmente, o movimento de plantio, ele é significativo. Ou seja, a gente está contratando a crise. Estamos contratando uma crise futura com a expansão do plantio no Brasil e no mundo inteiro, não é só o Brasil, né? O inteiro vai plantar café. Então, é isso. A exuberância cria sua própria ruína, né? Esse movimento é cíclico no mercado de commodities, ele sempre vai sempre existir, sempre vai existir. Por isso é importante uma boa gestão nesse momento, para quando chegar daqui 5 anos e tiver super oferta de café, o produtor, o cafeicultor seja bastante competitivo, quer dizer, tenha alta produtividade, com qualidade, para poder se sustentar quando os preços não estiverem nos patamares favoráveis, como estiveram lá até 2021, R$ 800 a saca, R$ 700 a saca, né, que praticamente era o custo de produção. Em 1999 foi criada a Embrapa Café. A área no Brasil era em torno de 2.400.000 hectares. E a produtividade por volta de 9 sacas por hectare. Passados esses 27 anos, a área caiu para 1,88 milhões de hectares, praticamente 1,9, e a produtividade de café hoje gira em torno de 30 sacas por hectare. Então, na verdade, viu, Marcos, com todo o esforço da pesquisa, a área reduziu, a produção e a produtividade aumentaram. Agora, uma reflexão que eu quero deixar aqui é: será que mesmo com o aumento da área plantada, vai ter café para abastecer o mundo que tem aumentado tanto o consumo? A cafeicultura é, sem dúvida, uma das atividades mais promissoras que nós temos no mundo. Porque, por mais que você tenha preços elevados nesse momento e possa estar havendo uma redução do consumo, historicamente, a taxa de crescimento do consumo está de 1,7% a 2,2% ao ano. São poucos produtos no mundo que têm essa taxa de crescimento, quer dizer, acima do crescimento vegetativo da população, né? Então, quer dizer, os jovens asiáticos se tornando consumidores de café, né? Deixando o chá de lado e entrando no café, né? Mesmo aqui na América do Sul também, os países, um aumento expressivo de consumo. E olha, a gente pode entender que a cafeicultura brasileira, pela sua capacidade técnica, é a única capaz de atender o mercado com confiabilidade. A se intensificarem as mudanças climáticas, eu vejo assim, o Brasil como um dos poucos países preparados para enfrentá-las na cafeicultura, né? Com as práticas de manejo e com a prática regenerativa. Os outros países até têm condições de copiar coisas do Brasil, mas não na escala e no ritmo que a gente é capaz de fazer aqui. E a gente sempre pede para você deixar a sua opinião. Você concorda com tudo que o pessoal disse no vídeo? Deixe sua opinião, que é muito importante para todos. E por falar em mudanças climáticas, será que vai chover no nosso café? E a temperatura vai aumentar? Vamos conferir? Ponto que a gente já está sentindo em relação ao Laninha é justamente esse resfriamento da atmosfera, tá? Então a gente está com o Oceano Pacífico mais frio, isso deixa a atmosfera mais fria. Uma atmosfera mais fria é uma atmosfera ainda com pouca energia para a formação de nuvens de chuva, tá? Então, por isso que está demorando a encaixar mesmo uma boa chuva na porção central do Brasil, mas isso, ao que tudo indica, deve se estabelecer nesses próximos dias, até porque daqui para frente a sazonalidade, né, as condições atmosféricas comuns para a época do ano acabam sobrepondo o efeito do Laninha. O segundo efeito que a gente pode sentir de forma muito clara é agora entre dezembro e janeiro, quando existe o risco para a formação de invernada justamente no eixo sudeste-norte, o que pode, em alguns momentos, trazer dificuldades nos trabalhos em campo por excesso de chuva em alguns momentos. O pessoal de São Paulo, da Mogiana, ali na região de Franca, do Roberto Ranuzzi, eles têm reclamado muito da falta de chuvas. Realmente a chuva está muito aquém do que se espera para essa época do ano. Tem chovido,
mas está muito espaçada ainda. E São Paulo ainda está muito suscetível à entrada dessas massas de ar frio que a gente sentiu nas semanas anteriores, ou seja, e essas massas de ar frio acabaram não deixando a atmosfera ter instabilidade. É importante que faça calor para a gente ter aquela combinação de calor e presença de umidade para formar nuvem, para a atmosfera ter energia, né, para promover chuva. Então, aqui para o interior de São Paulo, precisamos de duas coisas: da umidade vinda da Amazônia, para chover no interior, não adianta passar frente fria pela costa. A frente fria que passa pela costa de São Paulo, ela acaba promovendo chuva na faixa leste porque ela conta com a umidade do oceano. Para o interior, tem que ter a conexão com a umidade da Amazônia, tá? E aí, isso deve acontecer a partir deste fim de semana. Agora, nesses próximos dias, a chuva vai dar uma parada de 3 dias em São Paulo. Então, vai ser quarta, quinta e sexta, sem chuva em São Paulo, tá? Volta a partir do fim de semana, e a partir deste fim de semana, aí a gente começa a ter uma frequência maior de chuva para o estado de São Paulo. Mesmo assim, os maiores acumulados ficam mais para o norte do estado, nesse comecinho aqui de período úmido, tá? Então, tem previsão de chuva para grande parte do estado, mas sobretudo para as áreas mais próximas a Minas Gerais e também no Vale do Paraíba. Depois ali, decorrer de dezembro, quando o corredor de umidade começa a descer mais, aí sim tem um volume maior de chuva, de 70 até 100 milímetros em algumas localidades, tá? Para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, do Wagner, lá de Varriçai, também deve ter um bom volume de chuvas. Então a área de chuva passa muito rápido essa semana pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo até chegar ao sul da Bahia, como a gente vê aqui no mapa. Depois disso, a partir do fim de semana agora, aí começa a descer o corredor de umidade e aí contemplando aqui o Rio de Janeiro e principalmente o Espírito Santo com grandes acumulados de chuva, em torno de 100 a 150 milímetros nos últimos dias do mês de novembro, tá? E sempre que tiver alguma frente fria por aqui, ela já vai ter o suporte de umidade do oceano e também vindo aqui da Amazônia. Isso deve favorecer grandes acumulados de chuva, tá? Então mantém ali Rio de Janeiro e Espírito Santo com uma chuva frequente, principalmente a partir do fim de semana agora, tá? E lá na Bahia do Thiago Luz também vai ter chuva. E nesta semana, essa frente fria que vai avançar, ela acaba alcançando a costa da Bahia, organiza as instabilidades da Amazônia, então acaba formando até um corredor em cima dessas áreas mais ao norte, aqui entre a Bahia, o Tocantins, até a região norte do Brasil. E ao longo dos primeiros dias também do mês de dezembro, né, final de novembro, decorrer de dezembro, a gente mantém sim boas condições de chuva, o corredor bem posicionado nessa área. Ó, aqui é do dia 18 ao dia 24. Depois aqui, do dia 25 até o dia 1º de dezembro. Desce um pouquinho o corredor, mas não deixa de chover no sul e oeste da Bahia e também no Tocantins, tá? O calor, que quando vem forte prejudica demais o café, parece que vai estar controlado. Nessas próximas semanas, não tem previsão de onda de calor. Tem alguns picos, que é sempre anunciando que vai chegar algum sistema. Tá? Também não tem mais previsão de queda acentuada de temperatura para a época do ano, o que é muito importante. Como eu falei para vocês, o frio acaba tirando a energia da atmosfera, né? Então é importante que a gente mantenha ali uma temperatura um pouco mais alta, tá? E o importante da gente não ver no nosso horizonte em nenhum momento onda de calor é que isso é um sinal de que não tem pela frente, por exemplo, algum bloqueio atmosférico, tá? Então, a temperatura segue variando. Sobe bastante antes da chegada de algum sistema, o sistema entra, promove chuva, o que dá uma amenizada no calor. Então, não tem nem onda de calor e nem frio para a época do ano. E o mercado abriu a semana na recuperação do que perdeu semana passada. A questão do tarifaço está influenciando. Nova York fechou acima dos 400 centavos de dólar por libra-peso. Em Londres, o Robusta fechou em 4.453 dólares a tonelada. No mercado físico, a saca gira em torno dos R$ 2.300. Machado paga mais com 2.360 por saca. O Conilon está nos 1.300. E o Café News vai ficando por aqui, convidando você a fazer parte da nossa conquista dos 100 mil inscritos. Uma vitória para a cafeicultura. Se inscreva que você já vai estar ajudando demais. Não se esquece de deixar o like e um comentário também. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo Café News, aqui no Pé do Café, o canal de quem ama café.